Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a capelã Ivani. Temos visto mulheres que são excelentes, escritoras, cientistas, pesquisadoras, enfim, várias foram apresentadas nas mídias, foram homenageadas nas mídias neste dia. Porém, existem mulheres que são não só homenageadas, lamentavelmente, existem aquelas mulheres que são maltratadas, que são rejeitadas. Muitas vezes nós vemos sempre o lado bom, mas não sabemos o que acontece na realidade de cada uma. Mas também vemos muito nos noticiários agressões contra mulheres, revoltas, muitas mulheres feridas e machucadas. E o texto que eu tenho hoje aqui para ler, para mostrar a vocês, fala exatamente de uma mulher que foi desprezada pela sua própria família. Essa mulher, ela se chama Lia, em algumas versões da Bíblia, em outras chama-se Leia. Eu vou usar o Lia. Lia tinha uma irmã chamada Raquel, ambas desposam o mesmo marido. E Lia, ela era classificada como uma pessoa que tinha algum problema nos olhos, que não ficou muito claro na palavra. E Raquel não, Raquel era formosa, era bonita, segundo os textos bíblicos. E segundo a tradição da terra onde elas viviam, a mais nova não podia casar antes da mais velha. E o que aconteceu? O marido, Jacó, ele se apresentou, ele ofereceu os trabalhos dele para que ele pudesse desposar a Raquel. E no dia em que ele foi desposar a Raquel, o pai das duas pegou a Lia e conduziu-a para que Jacó tivesse o relacionamento com ela naquela noite. A partir daí, os problemas de Lia ficam piores. Porque ela é desprezada, Jacó não queria casar com ela, não aprovou essa ideia, e isso gerou muito desconforto entre ela e a irmã. Bem, curioso que Lia, no seu jeito, não se fala muito da personalidade dela, mas uma coisa fica bem destacada nessa história. Quando ela começou o seu relacionamento com o Jacó, que era o marido dela e da irmã dela, de pronto, Lia deu a ele, no tempo correto, 4 filhos, ao passo que Raquel, nenhum. Depois houve uma questão entre elas, em que cada uma oferecia as suas servas para que dessem mais filhos, enfim. Os filhos de Jacó foram aumentando, assim como as mulheres. No final, Jacó estava com 4 mulheres. Mas o que acontecia nessa história? A cada filho que a Lia dava a Jacó, ela usava uma expressão muito interessante. O nosso texto ele está no livro de Gênesis, capítulo 29. Quando Lia começa a ter o primeiro filho dela, ela fala o seguinte: o Senhor atendeu a minha aflição. Então, Lia era uma pessoa aflita. Ela estava aflita com todo aquele movimento na vida dela. Mas a primeira coisa que ela fala, o Senhor atendeu a minha aflição. E aí vem o segundo filho, e ela fala, soube o Senhor que eu era preterida, que eu era desprezada. E vem o terceiro filho, e ela faz uma outra afirmativa sobre isso, mas dessa vez ela não usou o nome do Senhor. Mas no quarto filho, ela fala, possa Deus ser louvado. Quando os demais filhos dela vieram, ela também expressou agradecimento a Deus. Um detalhe importante, ela era desprezada. Jacó, o marido, ele preferia Raquel. Mas quem lhe deu filhos, e filhos naquela época eram muito importantes no casamento,
os filhos são herança do Senhor. Então, quem proveu os filhos em grande quantidade àquele marido foi Lia. Então, a desprezada, a que era desprezada, foi exaltada pelo Senhor, porque ele estava atento àquela situação. Então, o Senhor, como diz lá no Salmo 34, versículo 18, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O espírito de Lia era um espírito abatido e ela clamou ao Senhor. Também nós conseguimos perceber que lá no Salmo 102, versículo 17, fala assim: Ele, o Senhor, atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. O Senhor estava atento a Lia. Por quê? Porque Deus tinha uma promessa na vida de Jacó de que eles seriam uma grande nação. Logo, os filhos eram necessários que viessem. E Deus ouvia cada humilhação, cada oração que Lia estava fazendo a Deus. E ele foi agraciando a Lia. E ela teve filhos com Jacó. O Senhor estava atento a tudo isso. A partir daí, no final dessa história, Raquel teve 2 filhos. E no segundo filho, Raquel perdeu a sua vida. E Lia continuou. No momento da morte de Lia, ela foi enterrada no mesmo túmulo onde estavam os pais de Jacó, ou seja, ela foi enterrada com honra. Raquel foi enterrada no meio do caminho da jornada. O Senhor, ele deu a Lia a honra que ela merecia, porque ela estava sendo desprezada. Agora, tanto Lia quanto Raquel tiveram a importância, porque ambas foram usadas para construir toda essa família, toda essa população que Deus disse que aconteceria na vida de Jacó. As duas contribuíram, e Lia contribuiu muito mais. Eu não sei qual é a sua situação, mas se em algum momento você e eu estivermos sendo desprezadas, estivermos sendo menosprezadas, humilhadas, lembre-se que o Senhor está atento. Ele ouve, ele vê, e nós podemos e devemos clamar o nome do Senhor, porque ele é o nosso Jesus Cristo é o nosso intercessor. Ele está intercedendo por nós. Na realidade, Jesus Cristo, ele foi enviado por Deus. Quer humilhação maior do que ele passou? Então nós, assim como Lia clamou a Deus, nós clamamos a Deus por meio de Jesus Cristo, do seu sacrifício. Então, querido, você que está vendo esse vídeo neste momento, lembre-se disso. Existe alguém que está intercedendo por você diante de Deus. Basta que você creia, você receba esse intercessor como seu Senhor e Salvador. Porque Deus está atento. Ele estava com Lia, está conosco também. Basta que nós venhamos a crer nisso. Busquemos ao Senhor, oremos ao Senhor, exaltemos o nome dele, porque o Senhor transforma maldição em bênção. Não fique abatido, não fique abatida, não fique caído, não desista. Vamos continuando, caminhando e buscando ao Senhor. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, porque nós vemos e percebemos com vários exemplos bíblicos e principalmente o exemplo do Senhor Jesus, que o humilhado é exaltado por ti. Senhor, que nós não fiquemos abatidos nem prostrados, porque pessoas que se acham em posição superior, quer seja na nossa vida, quer seja nos locais onde nós estamos, se acham no direito de querer humilhar, de querer menosprezar, de querer colocar-nos em posição de inferioridade, quando para o Senhor nós somos valorizados, nós somos filhos, nós somos cuidados por Deus. Senhor, muito obrigada. Fortalece e sustenta o nosso coração e o nosso emocional, e que nós possamos, Senhor, estar caminhando sempre, olhando para Ti, o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. Amém.